O ministro da Educação, Milton Ribeiro, é o entrevistado de hoje da Voz do Brasil. Ele conversa com Luciano Seixas e também a Gabriela Mendes sobre projetos que estão sendo implementados pelo governo brasileiro e que fortalecem a educação profissional e tecnológica. E você acompanha esta entrevista ao vivo a partir de agora aqui na TV Brasil. E para o mundo do trabalho. Gerando mais oportunidades para uma vaga de emprego. Objetivos do ensino técnico e profissional que completa 112 anos no Brasil. Para marcar a data, o Ministério da Educação promove até sábado a primeira Semana Nacional da Educação Profissional e Tecnológica. Para falar do ensino profissionalizante e outras ações, a gente recebe aqui no estúdio o ministro da Educação, Milton Ribeiro, e o professor Tomás Santana, secretário de Educação Profissional e Tecnológica. Boa noite, ministro, secretário. Sempre bom voltar a essa casa, viu? Boa noite, Luciano. Bom, ministro, hoje na abertura da semana foram anunciados 14 projetos para fortalecer a educação profissional e tecnológica. Qual é o investimento total do Ministério nesses projetos? São projetos muito importantes, são 140 milhões de reais. É um valor considerável, sobretudo porque visa responder perguntas que a sociedade e, sobretudo, o mercado está fazendo. O mercado está comprador para pessoas que têm um nível técnico profissional de boa qualidade. E, ministro, qual o foco do Ministério com essas ações e investimentos? Existe uma demanda crescente no mercado de trabalho por profissionais com esse tipo de formação? É verdade, eu acabei respondendo na primeira, mas o que eu recebi recentemente, nem vou citar o nome, é o presidente de uma grande instituição que reúne indústrias e tal, e ele me perguntando, ministro, onde estão a mão de obra, onde está a mão de obra qualificada técnica, onde estão os técnicos em edificação, onde estão os técnicos em eletrônica, onde estão essas pessoas? Por quê? Porque nós temos bastante bacharéis, mas pouco técnicos. Então, isso não quer dizer que a gente não leve em conta e despreza o curso superior. Mas, hoje, o mercado, repito, está comprador. Nós temos 600 mil vagas de mão de obra técnica como demanda e nós não podemos atender. E os estudantes vão ter mais oportunidades de se matricular em um curso técnico profissionalizante? O Ministério está ampliando a oferta desses cursos? Estamos sim. Essas oportunidades, elas acontecem exatamente pela uma questão até de mercado, né? Mas nós estamos tentando também fazer um desdobramento e a criação de novos institutos, porque esse é essa visão, na verdade, é uma visão que nasceu lá com o presidente Jair Messias Bolsonaro. Ele que me pediu, quando assumi a pasta, que eu cuidasse do ensino técnico profissionalizante. E é isso que nós estamos vendo. Quando eu saí para visitar os 670 campi, ainda não tive oportunidade, mas são 670 campi de institutos federais em todo o Brasil. Eu fiquei maravilhado com o que eu vi, em termos de dedicação, de qualidade, de resultados. Eu creio que essa é a grande resposta que o Brasil precisa para as próximas décadas. Bem, a minha pergunta agora é para o professor Tomás Santana, que é o secretário de Educação Profissional e Tecnológica. Secretário, quais são os critérios que o Ministério está levando em conta para a abertura desses cursos profissionalizantes? Demanda do mercado, realidades regionais? Boa noite, Gabriela. Obrigado pela pergunta. O MEC, dentro dos 14 projetos, 2 deles estão exatamente direcionados ao levantamento da demanda, a analisar quais são as demandas do setor produtivo. Um deles, a se destacar, é o mapa de demandas, onde a instituição consegue verificar quais são as demandas que existem por cursos técnicos numa determinada mesorregião do país. O segundo é a plataforma Monitor de Profissões, uma plataforma construída conjuntamente com a Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial, e ela reúne informações sobre a oferta de cursos e as demandas do mercado. Secretário, dentro da programação da semana também ocorre uma exposição de projetos, né? Explica melhor para a gente o que pode ser visto aí nessa exposição e se ela está aberta à visitação. Sim, ela está aberta. Ela reúne mais de 100 projetos desenvolvidos pelos institutos federais e também pelo Sistema Nacional de Aprendizagem. Lá poderão ser visitados projetos de produção de mel, de produção de café, de robôs,
e outros projetos envolvidos pela Rede Federal de Educação Científica e Tecnológica. A exposição estará aberta até sábado, entre 10 e 18 horas. Qual lugar? No CICB, Centro Internacional de Convenção do Brasil. E, secretário, um dos projetos é de cursos online, não é mesmo? O Plataforma Aprenda Mais. Quantas vagas estão disponíveis? Como quem é que está nos ouvindo e tem interesse pode fazer para se inscrever? Perfeito. Já são 60 cursos disponíveis. Poderão acessar o site do Ministério da Educação e nós pretendemos atingir 160 mil matrículas em 2022. Eu volto a perguntar agora ao ministro da Educação, Milton Ribeiro. Ministro, outro programa de capacitação profissional é o Qualifica Mais, que é voltado para cursos de tecnologia. Como é que esse programa funciona? Bom, esse programa em si é um programa que tem foco no desenvolvimento, na melhoria da questão do oferecimento de energia. Hoje nós temos aí um problema sério hídrico e um dos grandes pontos desse Qualifica Mais é o Energif, que trabalha com placas fotovoltaicas. O que a gente faz? A gente faz um projeto, instala essas fotovoltaicas nos institutos. Os alunos aprendem o valor disso, porque traz economia, mas não apenas isso. A manutenção, a aplicação, possível reparo, porque são técnicos. Amanhã ou depois o mercado, eles saem para o mercado, eles entendem do que estão falando. Esse é um dos grandes focos que nós estamos tendo hoje, exatamente respondendo perguntas que a sociedade está fazendo. Agora, ministro, a formação e capacitação de professores nessa área também é importante, né? O que o Ministério tem feito em relação a isso? Nesse mesmo evento, se me permite, eu vou passar essa pergunta para o Tomás. Porque o Tomás, ele hoje, pela manhã, ele já falou bem sobre isso. Tomás. Perfeito, ministro. Muito obrigado. É um ponto importante dos 14 projetos que estamos lançando. 2 desses projetos estão focados na formação dos professores das redes estaduais e das redes municipais, pensando especificamente no 5º itinerário do novo ensino médio, que trata da educação profissional, técnica e profissional. Estamos lançando, então, a plataforma Mentoria, que irá capacitar 10 mil professores das redes estaduais e municipais até 2022. Estamos lançando também o programa de formação de pós-graduação Lato Sensu para docente da educação profissional e tecnológica, para atender também 10 mil professores até 2022. Agora, ministro, outros projetos em relação à educação profissional e tecnológica querem incentivar o empreendedorismo. Quais são as ações do Ministério nesse aspecto? Para isso ninguém sabe tudo, né? Então nós fomos na sociedade e fizemos uma grande parceria com o Sebrae. O Sebrae, ele tem essa expertise de capacitação, de preparo de pessoas, sobretudo com relação ao empreendedorismo. E aqui eu quero citar, né, o nosso professor Melis, né, que é é o presidente atual do Sebrae, e ele então tem nos ajudado muito nessa interface com os institutos. Nós vamos exatamente proporcionar condição para que os alunos possam conhecer que caminhos eles podem andar em busca desse empreendedorismo. Agora, outro lançamento de hoje foi um processo para simplificar a certificação profissional de trabalhadores que possuem experiências, saberes e vivências, mas não têm um reconhecimento formal. Explica para a gente, ministro, como é que isso vai funcionar? Eu vou começar falando, depois eu gostaria também de o Tomás falar. Sabe por quê? Porque o Tomás é o especialista, eu sou um generalista de MEC, mas o Tomás é o especialista. Eu fiquei encantado com esse programa. É claro que existem pessoas hoje no Brasil, no mercado, que são eletricistas fenomenais, por exemplo. Sabem compor e fazer uma rede numa casa ou numa indústria, mas eles não possuem conhecimento técnico formal. O que o MEC está fazendo? Esses especialistas que sabem empiricamente, sabem fazer essas coisas, muitas vezes eles são privados de trabalhar em alguns lugares que exigem uma certa formação. O MEC chama eles para perto
e dar a eles algumas capacitações de tal forma que eles saem capacitados e, vamos assim dizer, diplomados, com certificado, e a gente reconhece que eles sabem empiricamente, e nós damos então as condições deles terem um conhecimento um pouco mais formal do que eles estão fazendo, né? Quando fazem uma rede elétrica ou uma rede que seja de informática e coisas do tipo. Não é isso, Tomás? Perfeito, ministro. Acrescento que esta fase será a fase de credenciamento ou de certificação das instituições que possibilitará em 2022 a emissão desses certificados. Então, nós estamos criando, a partir deste momento, uma rede de instituições certificadoras, onde as certificações serão gratuitas. E então, secretário, em quais profissões esse reconhecimento poderá ser realizado? Nas diversas profissões e nos eixos profissionais que compõem a educação profissional e tecnológica. E quais são os ganhos para o trabalhador, secretário? A expectativa é que um melhor adequação, né, na sociedade. Ele sabe, ele conhece da formação, mas ele não tem uma certificação. Isso poderá, inclusive, trazer um melhor posicionamento para ele em um emprego futuro. Ministro, o senhor falou agora há pouco da estrutura do Ministério da Educação, são 38 institutos federais. Como é que é realizar gestão e investimentos numa estrutura tão grande e espalhada pelo Brasil? O grande segredo da administração é você cercar-se de pessoas técnicas e competentes. Eu nunca tive nenhum receio quando eu sempre trabalhei em equipe, sempre tive função de gestor, nunca tive medo de trazer para perto de mim gente que é melhor do que eu em algumas áreas, nunca. Esse é o grande segredo. Então, a gente tem que pegar um especialista nessa gestão. Esses 38 institutos federais que hoje existem no Brasil, que o Brasil não conhece, na verdade, eles se subdividem em 670 campi. Eu vou repetir esse número, 670. Você vai num lugar desse, você fica maravilhado. Você vê os meninos se dedicando, alguns lugares até, eles moram ali dentro. Vêm de lugares longínquos e moram, são fazendas, eles moram ali eles preparam alimento, ali eles têm o contato, a aula teórica e prática, por exemplo, no caso de pecuária, no caso também de agronomia, tudo na área técnica. Saindo de lá, digamos que eles fiquem apaixonados pelo estudo. Eles têm condição de pleitear, fazer uma universidade. Então, o ensino técnico, ele não briga com o ensino superior. Pelo contrário, ele estimula. Então, só que dá pelo menos uma base, uma condição. O que nós estamos estudando agora, sem que você me pergunte, eu já adianto, é a possibilidade do MEC, através dos seus diversos departamentos, dar um reconhecimento do crédito que esses meninos alcançam num instituto, para eles carregarem isso para o ensino superior mais formal, e assim eles ganharem tempo de conhecimento e também tempo de vida. Agora, ministro, para quem está nos ouvindo e quer fazer parte dessa rede do ensino técnico profissionalizante, para ter acesso a esses dados sobre essa educação tecnológica, como é que você faz? Como é que a pessoa busca? Bom, esse eu vou iniciar e vou passar também para o Tomás. Por quê? Essa é a grande novidade que nós estamos lançando. É um tipo de um almanaque, é tipo qual que é o nome que você deu para aquilo? Aquele que você entra e verifica em que região tem, qual profissão, quanto ganha, qual é a demanda. O monitor de profissões. Monitor de profissões, é esse mesmo. Aí o menino entra ali e fala, não, eu gostaria, o meu sonho é ser um técnico agropecuário. Olha, no centro-oeste, onde nós temos maior número da questão de pecuária, os meninos nem chegam, alguns são tentados, inclusive, a deixar o curso pela metade. Porque os fazendeiros, criadores de gado ali, aquelas grandes corporações, querem trazê-los mais para perto pelo conhecimento, pela habilidade deles. Então, a pessoa vai entrar, nós temos um link, alguma coisa assim? Pelo site do Ministério da Educação, mec.gov.br. Aí tem um link, ali você então procura. Dentro do site tem o link para os 14 projetos, ministro. E dentro dos projetos, o link para cada um dos painéis, dos editais, de todas as informações.
E essas informações chegam a essas pessoas na ponta? Vocês estão com algum planejamento para pulverizar essa informação, para chegar lá na ponta, para esses meninos que estão lá na fazenda? Perfeito. Usamos também todas as nossas redes sociais de comunicação e as próprias instituições que compõem a Rede Federal de Educação Profissional, já destacada pelo Luciano, os 38 institutos federais, o Cefet de Minas, o Cefet do Rio e o Colégio Pedro II. Por essa capilaridade, nós conseguimos também chegar até o estudante ou aquele que está interessado em fazer esses cursos. Você acompanhou aí ao vivo, portanto, a entrevista com o ministro da Educação, Milton Ribeiro, e com o secretário de Educação Profissional e Tecnológica, Tomás Dias Santana. Eles deram detalhes sobre os projetos que o governo está implementando na área de educação e que fortalecem o ensino profissionalizante e tecnológico. A íntegra desta entrevista fica no site da Rede Nacional de Rádio e o endereço está aí na sua tela.